E aí, galera, tudo bem com vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Estamos aqui para mais uma aula de História. Hoje nós iremos estudar a Guerra Civil Espanhola. Veremos um resumo sobre esse momento importantíssimo da história, um dos momentos mais emblemáticos da história do século XX. Então vamos! Um fato importante antes de entrarmos e aprofundarmos no conflito é perceber que há um vasto material sobre esse momento e, no geral, se compreende a Guerra Civil Espanhola como um palco importante para testes do que viria a ser a Segunda Guerra Mundial. Então vejam, a Guerra Civil Espanhola acontece do ano de 1936 e vai até 1939. 1939 é o ano em que nós teremos o início da Segunda Guerra Mundial. As principais forças envolvidas na Segunda Guerra Mundial também estarão envolvidas na Guerra Civil Espanhola. Então vamos observar durante a aula que, ao tratar desse assunto, nós estaremos dando nossos primeiros passos também para os nossos estudos da Segunda Guerra Mundial. Então vamos lá. Antes de entrarmos no conflito propriamente dito, nós vamos ver que a Espanha, nos anos 30, vivia uma série de problemas. Dentre eles, nós podemos falar de uma crise econômica ligada à crise de 29 e também a diversos outros fatores. Havia o empobrecimento da população, a classe trabalhadora desempregada, então isso levou a uma convulsão social. Também, além da crise econômica, havia uma questão política muito forte. Em 1930-31, chegam ao poder, pelo voto direto, em eleições democráticas, um grupo republicano. Esse grupo republicano põe fim ao governo monárquico. Ao chegar ao poder, nós vamos ter o início de um Estado laico, o voto feminino, o sufrágio universal, uma proposta de reforma agrária sendo colocada em andamento. Porém, os monarquistas, desejosos de retornarem ao poder, tinham do seu lado a Igreja Católica e os grandes ruralistas espanhóis. Essas são as duas forças que irão se chocar na Espanha dos anos 30. Para ficar mais claro e mais fácil de compreensão, facilitar o nosso estudo, nós podemos ver que as causas foram forças políticas que atuavam e disputavam pelo poder na Espanha.
Dentro dessas causas, nós temos que levar em consideração a crise econômica, a crise política e social que a Espanha vivia. De um lado, nós temos o grupo falangista. Tinha uma aproximação muito forte com as ideias de extrema-direita, de inspiração fascista. Tinha como seu principal líder o Francisco Franco, a Igreja Católica, o Exército e os proprietários rurais. A proposta deles era de um governo autoritário e esse grupo, fora do poder, iria receber o apoio direto da Alemanha nazista. A Frente Popular, do outro lado, juntava os partidos políticos de esquerda, os defensores da democracia e demais vertentes. Eles estavam no poder através de um governo republicano e quando o conflito tem início, eles terão uma aproximação com a União Soviética. Ainda pensando didaticamente, vamos analisar o seguinte: características gerais. Era um conflito, nós vamos resumir aqui como um conflito entre esquerdistas ligados aos republicanos e os nacionalistas ligados à monarquia. Um nome fundamental e importante nesse momento é o general Francisco Franco. Ele é o cara que vai comandar o exército espanhol numa tentativa de golpe de Estado. O golpe vai ser dado em cima desse grupo republicano que estava no poder. Porém, o golpe não foi bem sucedido. A tentativa de tomada do poder não foi bem sucedida e dessa forma a Espanha fica dividida. Os falangistas de um lado defendendo o retorno da monarquia, apoiando o general Francisco Franco, e do outro lado os republicanos tentando se manter no poder. Interessante pensar que nesse momento em diversos lugares do mundo a esquerda tentava tomar o poder ou chegar ao poder através de suas revoluções. Na Espanha nós temos um processo inverso. Então, diante desse golpe de Estado comandado pelo general Francisco Franco, a Guerra Civil estoura. Voltando àquele detalhe importante. A Alemanha e a Itália, as duas potências que vão dar início, junto com o Japão, à Segunda Guerra Mundial, vão apoiar a Espanha. E o apoio alemão e italiano na Espanha é muito forte. De um outro lado, os republicanos recebem um apoio da União Soviética. Mas aí nós temos que analisar o seguinte: o Stalin, governando a União Soviética na época, ficou com um apoio que é muito contestado e pode ser muito contestado ainda hoje. Temendo a chegada de um governo de esquerda que não fosse subserviente à União Soviética, o apoio do Stalin não foi efetivo, não foi evidente. Em alguns momentos, a União Soviética até mesmo abandonou grupos de esquerda que lutavam dentro da Espanha. O que nós vamos ter diante desse quadro? O Hitler na Alemanha e o Mussolini na Itália dando um apoio forte e evidente para os grupos monarquistas. Todos esses países, a Alemanha, a Itália e a Espanha, tinham uma proximidade ideológica muito forte. Agora, a União Soviética, não dando um apoio tão claro e evidente aos republicanos, leva à derrota desses grupos e à chegada do general Francisco Franco ao poder. Então, com a vitória do general Francisco Franco em 1939, tem início a ditadura franquista. Durante a Segunda Guerra Mundial, a Espanha fica sob o governo do Franco. Terminada a Segunda Guerra em 1945, o regime franquista faz algumas pequenas concessões, porque a derrota da Alemanha e da Itália, seus grandes aliados, faz com que a Espanha fique numa situação delicada, mas mesmo assim o general Francisco Franco consegue ainda se manter no poder. Então é um dos muitos regimes que são analisados pelos historiadores como um regime de extrema-direita de inspiração fascista. Nós vamos ver, por exemplo, perseguição a minorias, aqueles povos que vivem dentro da Espanha, lá na Catalunha, por exemplo.
vão ter a língua proibida, vão sofrer perseguições evidentes e muito claras do regime que é instaurado pelo Franco. Há também toda uma proximidade ideológica com essas propostas que nós conhecemos e entendemos como fascismo. Porém, nós teremos uma aula exclusiva e específica sobre o assunto e poderemos aprofundar mais, ok? Finalizando nossa aula, nós vamos analisar agora esse quadro do Pablo Picasso chamado Guernica. O que esse quadro tem a ver com a Guerra Civil Espanhola? Veja, Guernica é uma cidade espanhola que foi massacrada por um bombardeio liderado pela Alemanha e pela Itália. E esse bombardeio, lá em 1937, vai matar 125 civis espanhóis. O Pablo Picasso, ao pintar essa obra, um dos quadros mais conhecidos do século XX, vai se inspirar nesses bombardeios. É um painel enorme e ele retrata exatamente isso. O bombardeio aéreo que os civis da cidade de Guernica sofreram. Fica registrado aí como um dos principais quadros do Pablo Picasso e agora sabemos bem de onde veio a sua inspiração.